Amém, Jesus. Glória a Deus. Enquanto as crianças estão saindo, abra sua Bíblia comigo. Números capítulo 11, versículo 1. Amém? Números capítulo 11, versículo 1. Está logo no começo da Bíblia. Quem achou, diga glória a Deus. Números, achou, né? Quem não achou aí, tá achado aqui, tá? Pode olhar aqui. Vou ler só uma parte. Amém? E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Vou ler de novo. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Aleluia. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Diga, eu quero. Aleluia. Então ouça. Queridos, o salmista diz que os murmuradores ou as murmurações de Israel era contra Moisés e contra Deus. Preste atenção. O Senhor do seu trono, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele passou isso para Jesus. E Jesus passou para nós, os seus discípulos, essa autoridade. Deus governa todas as coisas do seu trono pelo poder da sua palavra. Então, para que Deus faça isso, Ele tem uma cadeia de autoridade. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Depois vem os querubins, os serafins, os anjos. É uma cadeia de autoridade no céu. E aqui na terra Ele tem também a sua cadeia de autoridade. Presta atenção, olha aqui para mim. Para você entender a palavra de Deus. O que Deus quer falar para nós nessa noite. Por exemplo, na minha casa ou na sua casa, ou qualquer casa, Ele tem a sua cadeia de autoridade. O marido, a mulher, depois os filhos, depois os netos. Isso é a cadeia de autoridade pela qual Deus age, Deus faz. No colégio, Ele tem o diretor, a supervisora, a coordenadora. Ele tem os professores, depois vem os alunos. Quando um aluno ofende ou desobedece um professor, em última instância, ele está desobedecendo o diretor, a coordenadora. Em última instância, Deus que estabeleceu essa cadeia de autoridade no colégio. Então, Deus controla todas as coisas pela sua cadeia de autoridade. E a Bíblia diz que toda a autoridade emana de Deus. Ninguém é colocado em posição de autoridade se não for a vontade de Deus. Tá? Então funciona desse jeito. E o povo de Israel, ao longo dos anos, começou a murmurar contra Moisés. Aquele povo que tinha sido escravo lá no Egito, de repente Moisés veio, eles foram tirados dali pelo poder de Deus. Mas nesse texto que lemos, Deus começou a mandar o maná todos os dias, para que eles se alimentassem. O maná simboliza Jesus. Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus mandava o maná e eles recolhiam todo dia para comer, e recolhiam o suficiente, porque se pegasse a mais, ele apodrecia, dava bicho. Porque Deus queria que eles trabalhassem ou que eles fizessem isso todos os dias.
Você imagina lá no deserto, sem nada para fazer. A nação de Israel tinha duas coisas, dois tipos de trabalho ordenado por Deus. Os levitas e os sacerdotes, ou toda a tribo de Levi tinha a responsabilidade de montar e desmontar o tabernáculo. Quando a nuvem subia e ia sair, mudar de lugar, eles tinham que desmontar o tabernáculo, que era símbolo da presença de Deus. Era o tabernáculo do testemunho, o tabernáculo da glória de Deus. Era onde Deus vinha e conversava com Moisés. Era onde Deus vinha e falava com Arão e os sacerdotes. Era onde eles ministravam a Deus e eram ministrados por Deus. E se a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo. E se durasse um ano, um mês, esse era o trabalho. E o trabalho do povo era único, principalmente das mulheres, para que elas não ficassem ociosas, trocando figurinha entre si. Eu estou sendo bonzinho. Você sabe o que mulher faz, né? Deus mandava o maná todos os dias para elas irem lá recolher o maná, assarem, comerem, fazerem pão. Era tipo uma farinha fina que descia do céu, com sabor de mel. Então todos os dias elas tinham que ir lá recolher. Aí eles começaram a murmurar contra Moisés, e em última instância, porque Moisés era a autoridade estabelecida por Deus, eles começaram a murmurar contra Deus. No versículo 6, de onde nós não lemos, fala assim, presta atenção, eles estavam reclamando, principalmente as mulheres, porque tinha que trabalhar todo dia, recolher. Presta atenção numa coisa, queridos, e lá no Egito, elas não trabalhavam, não? Elas tinham que fazer comida, elas tinham que amassar barro, fazer tijolos. Mulheres, crianças, macaco, papagaio, todo mundo era obrigado a trabalhar de graça e ainda debaixo de chicote. Agora elas iam ali livremente, recolhiam o maná, assavam o bolo, comiam. No versículo 6 elas falam assim, mas agora nossa alma seca. Presta atenção. Coisa nenhuma há diante de nossos olhos, a não ser esse maná. É lógico que todo dia era a mesma coisa. Mas olha para nós, hoje. Todo dia nós não fazemos as mesmas coisas em casa? Não é uma rotina estabelecida? Você levanta, passa o café. A não ser que você tome café fora, mas a rotina é a mesma, presta atenção. Lá no Egito, eles faziam isso todos os dias. E não tinha para quem reclamar, não tinha Moisés. Faraó estava lá no seu palácio, havia os capitães, que organizavam as equipes de 50, de 100, de 20, e colocavam para trabalhar, para fazer tijolos, para construir pirâmide, para construir casas para os egípcios, de graça, sem salário, e se vacilasse, chicotada comia. Agora estavam ali e começaram a murmurar contra Moisés, mas eles estavam murmurando contra Deus, porque Moisés era a autoridade estabelecida por Deus. E isso era a causa da disciplina de Deus com o seu povo, tanto material quanto espiritual. Elas não saíam falando por aí. Mas a palavra de Deus diz que elas começaram a murmurar, isso foi mal aos ouvidos do Senhor, e elas murmuravam na tenda, nas tendas, trocando figurinha, no bate-boca, na conversa, descia o sarrafo no Moisés. Caramba, Moisés nos trouxe para cá,
E agora a única coisa que nós temos é maná para recolher, fazer isso todo dia. Eles chegaram ao ponto de se queixar de Deus e dizer: nós não queremos esse pão vil. Havia um propósito em Deus enviar o maná, assim como há um propósito em Deus enviar Jesus e morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Aquilo ali tipificava Jesus, que desceu do céu para nos alimentar, para nos dar a verdadeira vida, a vida de Deus, para nos transformar de criatura em filhos de Deus. Sabe, queridos, o alvo do diabo é desgastar os santos, é te cansar, é te vencer pelo cansaço. A técnica dele é a mesma, sempre foi, é insistir, é te injuriar, é te balançar na cama, é cortar o seu sono, é te passar raiva, é usar principalmente os da família. Jesus disse: olha, os seus piores inimigos são os da própria casa. Por quê? Porque o diabo usa. É lógico que ele não vai usar alguém que está lá em Timbuktu, é você que está lado a lado. Então, amados, muitas vezes nós ficamos impacientes quando a provação se prolonga e começamos a murmurar, a reclamar de Deus. Falar: mas Senhor, até hoje, quando é que esse deserto vai passar? Quando é que essa prova vai acabar? Começamos a reclamar de Deus. Graças a Deus que isso não acontece aqui. Amém, igreja? Amém, igreja? Oh, santa paciência, essa igreja tem. Irmãos, e se ficamos impacientes, murmuramos, reclamamos, queridos, isso desagrada a Deus, foi mal aos ouvidos do Senhor. E vou te contar uma coisa: se desagrada a Deus, agrada o capiroto, agrada o capeta. O diabo fica feliz quando você entristece o Espírito Santo que está dentro de você, quando você entristece o coração de Deus. Eles disseram: olha, agora a nossa alma seca. Alma é mente, vontade, emoções. Eles estavam dizendo: olha, essa mesmice de recolher maná, eles estavam reclamando do trabalho que Deus tinha dado, principalmente as mulheres. Essa palavra é para o dia das mulheres, tá? Elas estavam reclamando de um trabalho que Deus deu para elas. Agora, coisa nenhuma há diante de nossos olhos a não ser esse maná. Começaram a murmurar e reclamar. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu as murmurações na tenda, dentro da tenda. Muitas vezes, queridos, não falamos para a pessoa, mas falamos longe dela. Muitas vezes, amados, não reclamamos aqui, mas chegando em casa, começamos a reclamar do pastor, a reclamar da igreja. Ai, que culto longo, ai, ninguém aguenta mais o Rosemir, apesar de ter uma voz FM. A Bíblia diz que Deus ouviu na tenda. Isso desagradou o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque foi Deus que levantou Moisés. Moisés não queria ir. Ele disse: Senhor, arruma outro, eu não sou bom para falar. Ele tentou várias desculpas e Deus falou: não, é você, pronto, e acabou. E ele foi. Porque ele já conhecia o Egito. Ele tinha morado lá e foi príncipe do Egito por 40 anos. E já tinha 40 anos que ele tinha fugido de lá.
voltou para lá. Ele não queria ir. Então, queridos, muitas vezes, o grande problema nosso é quando começamos a murmurar, quando as coisas se prolongam, é porque é em nós um problema seríssimo do ser humano. Muitas vezes nós começamos a pensar só no que não temos. E nos esquecemos daquilo que Deus já nos deu. Muitas vezes reclamamos porque não temos um carro zero. Ah, meu carro é 2015. Está reclamando de quê, irmãos? O meu é 2014. Estou feliz da vida com o que Deus me deu. Ah, minha bicicleta é sem catraca. Compra uma catraca e põe nela, irmão, para de reclamar. Muitas vezes nós pensamos, mas fulano chega na igreja de carrão. E eu, Senhor, quando é que eu vou sair dessa pitimba? Sabe o que é isso, irmãos? Estamos preocupados com o que não temos e nos esquecemos de agradecer a Deus aquilo que Ele já nos deu. Irmãos, murmurações são provocadas pelo eu. Não se esqueça nunca que carne não converte. Ela está sempre cobrando de nós algo melhor. Minha mãe me alertou desde pequeno, presta atenção aqui. Ela sempre dizia, olha Mirim, cuidado com uma coisa. Quem tem 1 milhão, quer 2 milhões. A ganância é grande. Geralmente quem tem uma mulher, alguns, né, quer 2 mulheres. Tem uns que não quer nenhuma, corre, logo com a primeira. Ele disse, minha mãe sempre falava, olha, cuidado. O saco da ambição não enche nunca. Deus te dá. Lá no profeta Ezequiel ele diz, olha, há um demônio, presta atenção. Ezequiel. Deus alertando a nação de Israel. Tudo que Deus deu para Israel, todos os benefícios que Deus deu para Israel, eles reclamavam, murmuravam. E Ezequiel diz lá, existe um demônio chamado Dadá. É o demônio que sempre quer mais. É o demônio que instiga o homem. A ganância exacerbada, exagerada. Nós temos que ter projetos, sonhos, precisamos saber e querer conquistar, avançar, não ficar amassando barro a vida inteira no mesmo lugar, sair da mesmice. Mas não podemos exagerar, queridos. Então nós precisamos entender algumas coisas. Precisamos agradecer a Deus todos os dias por aquilo que Ele já nos deu. Nós sempre queremos o melhor. Quem estava comigo há alguns anos atrás, que a gente tinha cadeiras, umas cadeiras branquinhas, que você ficava aqui 1 hora sentado numa cadeira dura. Um dia resolvemos, vamos comprar umas poltronas, a gente já está ficando velho. Alguém falou, pastor, o senhor passa o culto todo em pé, o senhor nem precisa sentar. Mas nós ficamos aqui nessas cadeirinhas. Aí nós ligamos para uma empresa que fabricava poltrona, de um irmão da Assembleia de Deus, lá do Guanabara. Nós compramos essas poltronas, suamos frio para pagar. Ele parcelou para a gente, custou 54 mil naquela época que nós compramos essas poltronas. 200 poltronas. Está aí até hoje. Tem umas precisando de reforma. Acho que algumas crianças devem ter mordido nelas, assim, porque rasgou assim, não sei como. Só pode. Ou foi na unha. Então, queridos, aí a gente se acostuma, não é verdade? Uma ceinha.
Tira essas poltronas e põe cadeira aí para você ver. 70% dos membros vai tudo embora. Ah, o pastor está querendo é graça. Tinha umas poltronas tão macinha, já estava acostumado. Tem irmão que dorme, alguns estão dormindo agora, estou falando, está dormindo. É tão fofo, ar-condicionado, está tranquilo. Marcelo Augusto não está mandando ninguém correr, está todo mundo acomodado. Irmãos, murmuração é por causa do eu. Só com um detalhe, a nossa carne, o nosso eu é muito dissimulado. Muitas vezes hoje queremos algo e amanhã, quando conquistamos, já não queremos mais. Passou. Já não é mais novidade. Ou eu consegui. Esse é o problema do ser humano. Então Deus começou a enviar o maná e de repente as pessoas estavam fazendo isso. No começo foi só uma alegria. Aí depois, mas só o maná. Aí Deus mandou codornizes para parar de murmurar. Mas eles disseram, olha, a nossa alma está seca. Não há mais vontade em nós. Não tem como desejar mais nada. Secou. Não há que emoção que há, presta atenção. Nós gostamos de viver perigosamente, tomando chicotada, igual lá no Egito, todo dia, se escondendo, saindo para cá, correndo para lá, porque o feitor vinha e chamava o chicote. Nós gostamos de viver perigosamente. A nossa alma está seca, é uma mesmice só. Eu sei, queridos, que a causa de depressão, a causa de loucura, 90% nas mulheres é por causa da mesmice, do trabalho diário, da cozinha, da casa, fazer a mesma coisa durante 50 anos. Por que é que eu lavo vasilha para a Dalva? É porque eu sou bonzinho? Não, é porque eu sou esperto. É porque eu sou inteligente, é porque eu trabalho com a cabeça, porque eu sei que se a Dalva, 42 anos de casado, continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, ela vai à loucura. Tem que ter emoção na sua casa. Aí sabe o que eu faço? Vou lá lavar vasilha para a Dalva. Não pode abusar, porque o homem só faz quando ele quer. Ou quando ele percebe que a mulher está pregada, está cansada demais. Aí eu vou lá lavar uma vasilha. Aí a Dalva pega uma enxada e vai capinar. Aí eu agradeço. É muito mais fácil lavar vasilha do que capinar. Irmãos, de bobo eu não tenho nada. Só a cara e o andado. E a cidade onde eu nasci. Só. É verdade, irmãos. E por que nós somos coniventes em tudo? É porque eu amo a Dalva. Viu? Que bonitinho. É porque eu sei que a mesmice, queridos, vai indo, a gente cansa. Então essas mulheres começaram a reclamar e Deus não gostou nada disso. Porque estavam falando de Moisés. Moisés tem que fazer alguma coisa. Moisés tem que reagir. Só porque falando de Moisés, eles estavam falando de Deus. Porque Moisés foi levantado por Deus para liderar a nação de Israel, saindo do Egito até a terra prometida. Amém? Irmãos, nós precisamos pedir perdão para Deus, porque muitas vezes nos esquecemos daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus nos deu. Eu agradeço todo dia por aquilo que Deus me deu, pela vida da Dalva, e de vez em quando eu olho ali naquele sítio, queridos, eu começo a chorar, eu falo, Senhor, que coisa tremenda que o Senhor me deu, olha aqui. É muito difícil uma pessoa passar lá, não parar e dar uma olhadinha.
Quando a gente vai fazer alguma ficha, onde você mora? Lá no Sítio Paraíso. Onde que é? Lá, que é lá. E tal, assim, lá no medidor d'água. E blá, blá, blá. Ah, aquele que tem uma represa. Ah, já passei lá. Nossa, mas lá é muito bonito. É lindo, irmãos. Ninguém sabe o suador para cortar aquela grama toda, quantos dias que a gente gasta. E podar a árvore. E deixar tudo bonito. É um suador. Mas graças a Deus por isso, amém? Então, queridos, nós precisamos começar a agradecer a Deus, pedir perdão para o Senhor, porque muitas vezes nós não pensamos nisso. Às vezes reclamamos do pai, reclamamos da mãe, reclamamos do governo, reclamamos do trabalho, reclamamos de tudo. E não pensamos que aquilo ali foi uma dádiva de Deus. Foi Deus que te levou até aquele lugar, foi Deus que te abençoou, amém, queridos? Muitas vezes, queridos, precisamos desfazer do mal causado pelas murmurações. Nós precisamos andar segundo o Espírito Santo de Deus, grato ao Senhor. O salmista diz: olha, eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. E nós também precisamos agradecer a Deus, queridos. Eu não sei como é que está a sua vida, mas, por pior que esteja, está melhor do que muitas pessoas por aí. Eu me lembro quando eu comecei este ministério, eu comecei a fazer evangelismo lá no Parque Anhanguera. Lá tinha 2 invasões, uma antiga, que já tinha algumas casas, e uma cheia de tendas de lona. Eles invadiram lá no Parque Anhanguera 750 lotes de um alemão. Ele era arquiteto, ele fazia projetos, ele que projetou o Jardim América, Nova Suíça e alguns bairros de Goiânia. E eu lembro que na época a prefeitura deu para ele aquela área, ele loteou lá. Ele projetou para emendar ali no Jardim América, Parque Anhanguera, fazer aquelas pontes, emendar tudo. Só porque eles invadiram todos os lotes dele. E eu lembro de fazer evangelismo ali, queridos. Eu ia à tarde e voltava à noite, falando do amor de Deus para aquelas pessoas. O meu alvo era que eles conhecessem a Deus e saísse daquele sufoco. E realmente, apesar de ser uma invasão, ele não tinha herdeiro, ele tinha mais um monte de coisa, morava ali na T3. Ele tinha dinheiro a rodo. Tanto é que ele chegou no Henrique Santilo, pedindo o governador para intervir. O Santilo falou: eu não posso fazer mais nada. Já tem 6 meses que eles estão ali, eles construíram numa rapidez. Ele deu um piripaque lá, ele não morreu porque tinha uma ambulância lá, os médicos, e deram um choque nele, ele voltou. A hora que o governador falou que não ia fazer nada, que ele já tinha perdido 750 lotes, ele deu um piripaque. Qualquer um daria, né? Eu me lembro de estar ali fazendo evangelismo, queridos. E quando a Dalva reclamava de alguma coisa, eu falava: Dalva, eu vou te levar um dia lá no Parque Anhanguera. Você nunca mais vai reclamar de nada na sua vida. Reclama para ver. Porque eu via e convivi com eles lá mais de uns 2 anos. Era gente totalmente sofrida, morando debaixo de uma lona, pessoas oprimidas, angustiadas. E Deus me levou a falar do amor de Jesus. E era um pessoal dominado por uma gangue de traficantes. Eu nem sabia, era inocente da vida, estava lá orando, ajudando. Até que o traficante-chefe chegou em mim, enfiou um 38 na minha cara e falou assim: eu vou te dar um dia para você nunca mais voltar aqui, senão eu vou te matar.
Aí tinha um irmão que estava comigo fazendo evangelismo, viu, correu, para aí. O que está acontecendo aqui? Pegou o revólver, tirou, ele enfiou bem na meu fuça. Eu não sei se ele ficou com medo, irmãos, que eu 38 cano longo, e a hora que ele pôs ele na minha boca, meu nariz é quase do tamanho do cano do revólver, acho que ele ficou meio com medo. Falei, rapaz. Mas Deus estava comigo. Só com um detalhe. Eu vazei de lá. Irmãos. Veio tanto de gente para evangelizar, por que eu vou tomar tiro na orelha aqui, de graça? Fui evangelizar para cá, mais para cá um pouquinho, lá eles mandavam e desmandavam. Então, queridos, nós temos de ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos feito, amém? Tem nos abençoado. Murmurar jamais, porque quando começamos a reclamar, a murmurar, queridos, hoje, como é que eu vou reclamar de algo? Porque Deus foi tão generoso comigo, queridos. Irmãos, eu sei o que é ir para a escola descalço, com a bermudinha, com o uniforme o ano inteiro. Irmãos, até 7, 8 anos, eu não conhecia sapato, nem chinela havaiana, sabia o que era isso. Se alguém falasse, eu vou te dar uma chinelada, eu ficava parado, não sei nem o que é isso, nunca vi uma chinela na minha vida, nunca calcei, até 8 anos de idade. Pode olhar minhas fotos quando era pequeno, casamento da minha irmã, aí compraram aqueles panos feitos no tiar, e minha mãe costurou uma calça, aí tem uma foto minha lá com uma camisetinha, uma calça, meus 3 irmãos, o fotógrafo, em vez de pegar meio corpo, pegou o corpo inteiro, tá lá os 3 descalços, pé no chão, casamento da minha irmã, churrasco, nós dávamos alegrinho, só não podia pisar na brasa, senão, como é que eu vou reclamar, irmãos? No meu aniversário eu ganhei uns 3 sapatos, estou usando esse aqui, ainda tem mais 2 lá. Mas sim, show. Dou graças a Deus por tudo que Deus tem me dado. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela igreja que o Senhor nos deu. Eu louvo a Deus todos os dias pela sua companhia, por você estar aqui, como família. Como pessoas amadas de Deus. Eu oro todo dia para Deus te abençoar, sabe por quê? Você é minha família. São meus irmãos, minhas irmãs. Que eu tenho o prazer de te abraçar e dizer que eu te amo em Cristo. Um dia alguém falou assim, você abraça um monte de gente, a Dalva não tem ciúme, não. Eu não ciúme por quê? São meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Eu quero te dizer que você é sempre bem-vindo aqui. Essa família da fé. Vem domingo de manhã tomar café junto, irmão. Para de ficar dormindo até meio-dia, para com isso. 9 horas, ripa para cá. Vamos ter comunhão, vamos tomar café junto. Eu vou na maior alegria todo domingo, comprar bolo, pão. Amém? Se você não quiser estar junto comigo, eu sinto muito, eu quero estar junto de vocês. Eu tenho a minha família, a Dalva e os meninos, mas eu tenho a minha família da fé. Eu não encaro ninguém aqui como membro, como contribuinte. São meus irmãos, irmãos na fé. Pode ter certeza, pode contar comigo. Se tiver com algum problema, me avisa, eu vou orar. Muitas vezes eu não posso resolver o seu problema, mas Deus pode. Hoje pintou um problema sério aí. Eu falei, Dalva, fica aqui, eu vou lá para a igreja orar. Vem para cá, batalha, orar. Falei, Dalva, eu vou fazer o que eu sei fazer. Vou colocar diante de Deus. Eu não posso resolver, mas Deus pode.
Encontrei uns irmãos que estavam longe, 10 anos que eu não via, doente. Falei, irmão, eu vou orar por você até você ser curado. Você não está frequentando mais a igreja, mas você pode voltar. Estou fazendo campanha 7 dias de oração com eles. Tenho certeza que Deus vai curar. Sabe, queridos, esse é o Rosemir, é o seu pastor. Eu sou assim, tá? Pastor. Quem está comigo há muitos anos sabe disso, não precisa nem de eu falar. Mas de vez em quando, queridos, a gente tem que abrir o coração para a igreja. Eu sou igualzinho a você. Amém? Deus me colocou nessa posição. Não reclama de mim não, por favor. Eu sou imperfeito, tenho falhas. Mas apesar de tudo, eu amo vocês, se importo com vocês e quero ver vocês conquistar e prosperar a cada dia. Em nome de Jesus. O seu problema é o meu problema. A sua conquista é a minha alegria. A sua vitória é a minha alegria. Eu me alegro com você. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor nesta hora. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Pai, esta noite, a Tua palavra que é viva e poderosa, possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Dá-nos, ó Deus, um coração grato. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pai, encha os nossos corações de gratidão, porque estávamos mortos e fomos revividos. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos longe de Deus e agora somos filhos de Deus. Somos a família bendita do Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja a cada manhã e a faça prosperar em nome de Jesus. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por esta família tão preciosa, chamada igreja, da qual Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Obrigado, Pai, pela Tua igreja vencedora, igreja do arrebatamento, igreja dos últimos dias. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia.